Empresários, você que está aqui presente conosco no estúdio da M7, estamos aqui com um grande guest que a gente vai estar falando não só para empresários de clínicas, mas também para empresários em geral, porque é um grande erro que muitos empresários, quando vira dono de empresa, esquece que também precisa focar em vendas e também em crescimento da empresa, e muitas vezes a palavra vendas tem uma pauta muito ruim em volta dela, porque eles acham que vendas é sempre vender um produto errado. Então hoje eu estou aqui com o meu guest aqui do podcast, o Guilherme Ebers, e ele é o CEO e dono da Med Sales Academy. Eu te conheço como cliente, como empresário, e até como um amigo e parceiro em outros negócios, mas eu ouvindo você aqui nas suas mentorias mais cedo, eu até descobri 20 anos no mercado de vendas e em mentorias. Então hoje eu gostaria que a gente quebrasse um pouco e iria em detalhe nos pilares que eu vejo que você tem na estrutura da MedSales, mas também pilares como empresário, como dono de empresa, que é utilizado no dia a dia. Então, pessoal, para vocês que são empresários, donos de empresas, talvez você é um médico ou tenha uma clínica ou gerencia clínicas em qualquer lugar do mundo, esse podcast vai te trazer bastante informação e valor para você expandir os seus negócios. Guilherme, bem-vindo. Muitíssimo obrigado, Matheus, o Matthew, como preferir, né? É uma satisfação estar aqui com vocês, é sempre uma felicidade falar sobre vendas para empresários, falar sobre vendas para quem precisa vender mais. Muitas pessoas terminam negligenciando a atividade de vendas, deixando em segundo plano, focando na operação dos seus negócios, mas esquecem que o pulmão de qualquer empresa são as vendas. Se você não tem mais clientes no seu negócio, seja ele qual for, certamente seu negócio está fadado a cair no esquecimento ou fadado ao fracasso. Não existe nada numa empresa antes da venda acontecer. Claro. Não existe cliente para ser cuidado, cliente para ser servido, se não existe ele mesmo como cliente. Ou seja, a venda é a incepção, é o início, é a origem de qualquer atividade comercial. Isso mesmo. Então, para todos vocês que estão assistindo, e até para mim que te conheço por alguns anos, mas não por 20 anos, então fale para nós um pouco quem é Guilherme Ebers e da onde que foi fundado a Med Sales Academy. Perfeito. A minha trajetória talvez seja um pouquinho... fuja da normalidade, né? Seja anticonvencional, vamos dizer assim. A minha carreira começa num curso de inglês, né? Minha trajetória inicia como vendedor de cursos de inglês e dentro dessa atividade eu consegui aprender um sistema de vendas, como funciona um sistema estruturado de vendas, desde das questões relacionadas ao crescimento dos profissionais, ao reconhecimento, aos treinamentos, criação de formulários, criação de protocolos, criação de processos comerciais que levam à multiplicação dos resultados. Sem a criação de processos muito bem estabelecidos, é impossível você escalar um negócio, é impossível você criar um sistema que possa reproduzir constantemente, de forma linear e crescente, os resultados dentro da empresa. Então, dentro dessa organização, eu comecei como vendedor, cresci, supervisor, gerente 1, 2, 3, até a direção de vendas e me tornei, inclusive, franqueado de 11 unidades dessa empresa, uma empresa chamada WhatsApp, do empresário Flávio Augusto da Silva. Talvez muitos dos seus ouvintes já conheçam. Flávio, que é um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. Ele ajudou a não criar esse processo de vendas, mas ele aprimorou dentro das suas empresas esse processo, esse modelo de inteligência comercial, de inteligência de vendas, e utiliza esse modelo, inclusive, em todas as suas empresas atualmente. Todas as empresas que ele comprou, adquiriu ou iniciou do zero, ele criou e implementou esse sistema de vendas, e é por isso que o Flávio hoje é multibilionário. Então a gente pega uma carona nesse modelo muito bem sucedido do Flávio, e hoje nós ajudamos médicos, empresários, dentistas, profissionais de maneira geral da área da saúde a implantar uma inteligência comercial de maneira que os seus resultados eles possam ter uma previsibilidade, porque a gente trabalha com uma equipe, uma formação de uma equipe ativa de vendas, sustentabilidade, porque existe um processo muito bem definido, que não é uma ação promocional, uma ação
pontual, e sim um sistema perene, que tem uma continuidade, treinamentos constantes e assim tornando esse modelo sustentável. E não somente isso, um modelo escalável, porque quando você tem esses processos estabelecidos, é possível adicionar uma nova unidade produtiva, adicionar um novo vendedor e poder multiplicar esse modelo, né, através de multiplicar esse modelo através da criação desses processos muito bem definidos. Muito legal. E até um pouco mais cedo, né, algumas horas atrás, você estava envolvido em mentoria e você acabou de falar alguns pontos importantes que a gente vai cobrir hoje também, mas sistemas, equipes e escalar os seus negócios, a sua clínica, a sua empresa como dono, né? Mas do termo mentoria, que eu sei que você está envolvido, e é um dos maiores pilares que a gente até vai iniciar nesse ponto, é que muitas vezes você pode ter os sistemas, você pode ter a equipe, você pode ter fundos ilimitado para você conseguir criar essa empresa sua, mas muitas vezes a mentalidade do dono ou até o gestor dessa clínica ou dessa empresa é onde trava esse processo de escalar e de vender o máximo possível, porque sempre tem essa mentalidade do dono que está um pouco quebrada e é onde não consegue escalar, não consegue utilizar os sistemas, ou talvez, como você sempre fala, o sistema não funciona para mim, ou o sistema não funciona para minha empresa, para o meu negócio. Eu sou diferente, a minha clínica é diferente. Então, começando nesse ponto de mentoria e mentalidade de dono, onde que você notou que a um certo ponto o dono não pode ter a mentalidade de consigo fazer tudo, ou tudo tem que estar em volta de mim nesse processo de escalar e de ter sucesso na clínica? Perfeito. A verdade é que tudo começa na mentalidade. Tudo começa aqui na nossa cabeça, né? São as crenças que nos limitam, são o meio onde nós estamos inseridos que termina fazendo os inputs errados, né? Ou os inputs que não nos levam ao resultado. Muitas vezes você está, né, envolvido no meio muito mais de mentalidade operária do que de mentalidade empreendedora. Então, tudo começa com a mentalidade. Eu gosto de dizer que os nossos resultados eles são fruto de um tripé, são fruto de um prisma, melhor dizer, são fruto de um tripé comportamental, onde pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos. Logo, comportamentos eles geram resultados. Então, pensa comigo. A forma como nós pensamos a respeito de algo, ela se traduz na forma como nós nos sentimos. Então, se nós pensamos, acreditamos que somos fracassados, né, que não vamos dar certo, que isso não funciona para mim, naturalmente a forma como você se sente em relação aos pensamentos que permeiam na sua mente passa a ser sintonizada, né? Existe uma sintonia entre a forma como você pensa e a forma como você se sente. E muitas vezes, se não na maioria das vezes, a forma como nós nos sentimos se traduz nos nossos comportamentos. Se a gente se sente mal, o nosso comportamento tem uma conotação semelhante. Se a gente se sente bem, a gente está de bem com a vida, a gente está mais extrovertido, a gente fala mais, nosso comportamento traduz aquele sentimento que nós tomamos para si em função da forma como nós pensamos. E a forma como nós pensamos, nos sentimos e nos comportamos gera um resultado. Então, o seu comportamento ele tem o foco no resultado, né? Ou seja, se o seu pensamento ele está focado em resultado, o seu sentimento e a forma de você agir vai começar a transformar todo o seu sistema comportamental de maneira que os resultados sejam apenas uma consequência desse processo. Então, muitos médicos, eles pensam como médico apenas. E a verdade é que ele precisa começar a pensar como empreendedor também. Eles estão vestindo constantemente o chapéu do médico, mas esquecem de tirar o chapéu do médico e colocar o chapéu do empreendedor. Porque, afinal de contas, em qualquer atividade empresarial, e a clínica é uma atividade empresarial, as vendas são necessárias. Eu gosto de dizer que o negócio na saúde é um dos melhores negócios do planeta, porque é um dos poucos que começa sem vendedor, começa sem um departamento comercial e ainda assim tem resultado. Né? Que tipo de empresa você conhece que não tem vendas? Né? Toda ela tem. E a saúde muitas vezes nem sequer tem
e tem resultados. Imagina quando você tem um sistema estruturado de vendas, que tem uma equipe estruturada, que tem uma equipe motivada, treinada, tecnicamente, mentalmente para ter resultados. Significa que o potencial da área da saúde é um potencial ainda inexplorado. Existe um potencial que se realiza pura e simplesmente pela lei da oferta e da demanda, mas existe um outro potencial que é muito maior, inclusive, que não se realiza porque não existe uma ação técnica e motivacional, né, específica para que aquele resultado ele seja transformado numa realidade. Muito bom ponto. Tudo começa aqui na nossa cabeça. E você até falou que muitas vezes o médico coloca o chapéu de médico e esquece de tirar o chapéu e colocar o chapéu de empresário. E claro que com chapéus, como a gente sempre chama em negócios, normalmente pode ser diferentes departamentos, diferentes serviços dentro da sua clínica ou da sua empresa, ou até talvez diferentes tarefas que você tem durante o seu dia, e muitos, como dono, como você falou, a gente pense dentro do serviço profissional, mas não sempre pense no serviço comercial e escalar a empresa. Então, para médicos que está com essa dificuldade, ou qualquer empresário está com dificuldade de tirar o chapéu, de ser dono da empresa, de estar envolvido na empresa e começar a delegar, que normalmente para você tirar esses chapéus da sua cabeça, você precisa delegar para uma equipe, para um time, para outros serviços externos, onde você consegue agora focar na sua empresa, em escalar a empresa. Então, a qual momento que, se você tivesse um número ou um momento de faturamento, ou talvez até um momento de dores da empresa, que é momento de delegar e trazer outras pessoas e outros profissionais dentro da sua clínica, ou para um médico replicar esses chapéus dele e ele focar na empresa? Momento zero. Momento zero. A maioria das clínicas começa com a estrutura de negócio errada. Já começa com a estrutura de negócio deficitária. Porque em muitas ocasiões, a exemplo do que você falou, os médicos eles têm uma dificuldade na delegação. Ou seja, assumem para si o financeiro. A operação em si é ele. Afinal de contas, ele é o produto, né, que ele vende. Ele mesmo, o serviço, a perícia, o conhecimento dele é o produto dele. A secretária é necessária, porque afinal de contas, enquanto ele está atendendo, existe a secretária. Mas a verdade é que todo o resto se concentra no médico. Então, a maioria das clínicas, apesar de ter resultado, não estou aqui questionando o resultado de muitos, a verdade é que a maioria começa com a estrutura empresarial errada. Então, o momento de você começar a delegar é no momento zero. O médico, assim como qualquer outro empreendedor, ele precisa focar naquilo que lhe dá resultado. Tudo aquilo que não é o produto-chave, ou tudo aquilo que não move efetivamente em direção ao resultado, precisa ser delegado. Precisa ser entregue na mão de quem vai fazer aquele tipo de operação. Então, vamos lá. A limpeza. A limpeza é necessária para a sua clínica, mas ela não leva você ao resultado, efetivamente. É verdade? Não leva você ao resultado. Então, a limpeza, não estou dizendo que o médico faz a limpeza, mas a limpeza precisa ser delegada a uma outra pessoa, certo? A atividade de vendas precisa ser efetivamente delegada a quem tem a especialidade, para quem está dedicado 100% àquela atividade. Do contrário, existe um curto-circuito na mente das pessoas. Não são todas as pessoas que têm a habilidade de ligar e desligar o interruptor e começar uma atividade, depois parar, começar outra, né, e ficar nessa troca, nesse bate-bola de atividades distintas. Ora eu estou limpando, ora eu estou na recepção, ora eu estou atendendo o telefone, ora eu estou vendendo. Em muitas ocasiões, os médicos eles se questionam por que eu passo tanto paciente para minha secretária e ela não vende. Como é que você quer dar à sua secretária uma responsabilidade de vender um produto, às vezes de 10, um tratamento de 20 mil reais, de 30 mil reais, uma cirurgia de 50 mil reais, quando ela não tem nenhum segundo de treinamento de vendas? Então, o erro não está na secretária, certamente o erro está em você, que está atribuindo uma responsabilidade a alguém que não está preparado. Então, para que você possa criar o modelo correto, ter a estrutura correta, o momento certo de delegar é no momento zero. Você já precisa começar de maneira que as responsabilidades e as atividades elas sejam atribuídas às pessoas especializadas naqueles determinados departamentos. Então, o médico ele tem essa dificuldade na delegação. Muitas vezes, não estou falando do médico apenas, mas o empresário de uma maneira geral, porque ele acha que vai economizar dinheiro. Ele acha que vai economizar. E, na verdade, ele não está economizando. Ele está criando um liability, ele está criando um problema
para ele no futuro. E a verdade é que muito rapidamente ele vai enxergar. E o pior, muitas vezes ele não consegue enxergar o custo de oportunidade nisso daí. Para os mais ligados na economia sabem muito bem do que eu estou falando, mas ele está tendo um custo de oportunidade. Qual é esse custo? O custo de estar vendendo mais. Porque ele está ocupando o tempo dele com atividades que não são chave para o negócio dele e que não necessariamente vão levar em direção ao resultado. O resultado que eu falo, faturar mais, vender mais, porque ele está constantemente assumindo uma responsabilidade que facilmente poderia ser delegado para uma outra pessoa. Então, o momento de delegar é o momento que você inicia o seu negócio. Do contrário, você já está começando errado. Perfeito. E um bom ponto que você trouxe também é quando alguém delega, mas delega talvez a posição errada para a pessoa errada ou talvez delega a posição errada no momento errado. Então, você com experiência, vamos montar uma imagem, talvez de um empresário, de um doutor, de um dono de uma empresa que está por conta própria, como você falou, muitas clínicas começam no médico, ele é a foto da empresa, ele é quem é o médico, é o profissional, é quem faz o serviço, completa o serviço. E outras áreas, como você falou, limpeza, a gente normalmente contrata outras, né? Mas você mencionou o dono, o médico, falando para a secretária vender, como você falou, 30, 40, 50 mil reais, um contrato. Falou, secretária, tá aqui, entrou um lead no nosso sistema, vamos ligar pro prospecto, pro cliente, pro paciente e faz essa venda de 50 mil reais, né? E muitas vezes não vai fechar a venda porque não é o profissional certo. Então, se a gente está falando com um empresário só, o que você acredita que é a primeira fase de delegação? Qual departamento da empresa que você acha que traz mais valor para o médico e deixe ele focar em escalar a empresa? Vendas e marketing. Absolutamente vendas e marketing. Marketing, especialmente nos dias de hoje, com o florescimento, o aquecimento das mídias digitais, mais do que nunca o marketing é responsável pela geração de novos leads. O marketing ele gera novas oportunidades de negócio. E as vendas elas convertem essas oportunidades em pacientes, em clientes. Então, enquanto o marketing faz a captação de novos leads, as vendas têm a responsabilidade de converter esse potencial, essa energia potencial, numa energia cinética, ou seja, trazer do potencial para o movimento, né? Ou seja, converter efetivamente em novos clientes. Então, se você não tem a perícia do marketing, não tem a perícia das vendas, certamente essa atividade ela precisa ser delegada, porque são duas atividades que levam diretamente, que influenciam diretamente os resultados da sua empresa. Logo, se você não é o especialista, ou se você não assume essa posição, porque também não tem nada de errado o empreendedor e o médico ser o vendedor. Eu não discordo disso em nenhum momento, que fique claro. Contanto que ele também internalize que ele precisa do treinamento, que ele precisa do conhecimento e que ele estabeleça processos de vendas que ele vai ser o executor. Não tem nenhum problema nisso, pelo contrário, tem muitos médicos que assumem essa posição e têm resultados espetaculares. Na minha opinião, eu acredito que essa função ela poderia ser delegada a uma outra pessoa. Por quê? Porque enquanto você está negociando com o paciente, enquanto você está vendendo para um paciente, após a sua consulta, após o diagnóstico, esse tempo investido poderia estar sendo dedicado ao atendimento de uma outra pessoa. Porque as consultas, o diagnóstico, os exames, obrigatoriamente precisam ser realizados por você, né, médico, porque você tem a perícia. Mas as vendas, não necessariamente. Então, para que investir tempo na venda se você pode delegar para alguém, enquanto que uma atividade operacional, do ponto de vista do produto, que é você, né, diagnóstico, consulta, etc., só pode ser feita por você. Então, delegue as funções que te levam ao resultado. Então, marketing e vendas, se você não tiver a perícia, você está fazendo errado. Você está assumindo sem a perícia, está fazendo errado. Além disso, cá para nós, leva muito tempo. Né? Então, para que utilizar um tempo que outro profissional poderia estar utilizando e você utilizar o seu tempo para poder dedicar a uma atividade que só você pode realizar, que é o atendimento ao paciente. Então, vendas e marketing são atividades-chave na sua empresa e são duas, talvez, as principais atividades que levam em direção ao resultado. Todo o resto é complementar. Todo o resto é secundário. E
E um bom ponto que você fez é que muitas vezes, se você tem o dom, ainda é o momento certo, o dom de vendas, o dom de trazer novos pacientes, novos membros para sua clínica, muitas vezes a mentalidade do dono, você sente que você está culpado de sair dessa operação, né? A pessoa acha que precisa estar envolvida nas vendas, precisa estar envolvida em trazer o paciente, tem que ser o primeiro a conversar com o paciente. Então, para aqueles que têm a mentalidade um pouco fechada, tá falando, não, Guilherme, eu não posso sair das vendas, eu sou as vendas, eu preciso fazer as vendas. Como que você quebra essa mentalidade deles e ajude eles a continuar focado no crescimento da clínica? Mais uma vez, não tem nenhum problema se ele quiser assumir essa posição, contanto que ele tenha um processo definido, contanto que ele siga um passo a passo para que isso possa ser multiplicado. Quando eu falo que é preferível que o médico delegue essa função a uma outra pessoa, não significa que ele não deve estar em sintonia com essa pessoa. Não significa que ele deixa de ser o vendedor. Ele só está delegando a atividade final da venda para uma outra pessoa para ele ganhar tempo numa atividade que só ele pode fazer. Mas a venda não começa quando a pessoa sai da clínica, ou melhor dizendo, sai dentro do consultório do médico e é atendido por uma concierge ou por um vendedor. A venda não começa ali. A venda começou, sabe quando? Quando o paciente ligou para a clínica para agendar. Então existe uma jornada de vendas, uma jornada do paciente, um ciclo de vendas que começa lá na ligação de agendamento da consulta. E muitas pessoas, a maioria inclusive, não levam isso em consideração, acham que ali é um processo de atendimento apenas. Mas não, o processo de venda começa ali. A experiência desse paciente ao longo de todo o processo define se a venda vai ser uma venda mais difícil ou uma venda mais suave. Essa que é a verdade. Agora, a quebra da mentalidade está muito mais ligada ao fato de você não acreditar que o outro pode ter o mesmo resultado que você. Porque a dificuldade em delegar está quando a gente acredita que a outra parte não vai conseguir executar com precisão. Né? Porque se a gente tem certeza que a outra parte vai entregar, é lógico que a gente vai entregar na mão dela a responsabilidade. Mas quando a gente tem insegurança nesse processo, a gente não entrega, a gente não delega, a gente assume esse processo. E aí sabe o que acontece? Sabe qual é o problema-chave dessa questão, Matheus? É que as pessoas não têm um processo, não têm um modelo. Imagina o seguinte, se eu sou especialista, eu tenho uma habilidade de vendas e eu não consigo treinar uma nova pessoa para fazer igual a mim, é lógico que eu vou ter dificuldade de delegar. Mas quando eu tenho um processo que eu entendi, eu internalizei e eu utilizo, significa que qualquer outra pessoa também pode aprender. Porque você falou no dom de vender. Eu particularmente não acredito no dom de vender. Eu acredito que a atividade comercial, a atividade de vendas é uma atividade ensinável. E é por isso que muitas vezes os médicos me perguntam, Guilherme, qual é o perfil de profissional que eu devo buscar para compor meu time comercial? E eu digo, a principal característica é ser uma pessoa ensinável. Porque o dom é uma falácia. A verdade é que ter o dom é uma falácia. Vamos trazer aqui um pouquinho para o mundo do futebol. Talvez muitos possam discordar de mim. Mas fazer um comparativo entre o Cristiano Ronaldo e o Messi. Sim. Não estou dizendo que o dom não existe. Eu estou dizendo que ele não é o fator principal. Tá? Lógico, tem pessoas que nascem com aptidões diferentes. Com dons. Com certeza eu acredito no dom. Eu não acredito que ser um bom vendedor depende da sua genética. Depende do treinamento. Depende de seguir um processo. Então, voltando a essa comparação entre Cristiano Ronaldo e Messi. Na minha opinião, Messi nasceu com uma habilidade extraordinária. Ele nasceu com um dom. E ele capitalizou através de treinamento, disciplina, tudo que construiu o atleta Lionel Messi. Do outro lado, a gente tem o Cristiano Ronaldo. Eu, particularmente, não acredito que ele tenha o mesmo dom. Não nasceu com os mesmos privilégios da habilidade de jogar futebol que o Messi. Mas ele é fruto de treinamento. Talvez não exista na história do futebol um atleta mais disciplinado com o seu corpo, com a sua dieta, com o treinamento, com a boa forma, enfim, talvez não exista mais disciplinado do que o Cristiano Ronaldo. Ao ponto dessa disciplina, nesse nível tão elevado,
ter feito ele conquistar tantas bolas de ouro, ter sido considerado o melhor jogador de futebol por vários anos seguidos, né? Seguidos ou não, mas por vários anos. Então, isso para mim deixa muito claro e é a comprovação máxima, para mim é um fato irrefutável de que o dom ele não é o elemento único para você ser um bom vendedor. E sim, processos, treinamento e em especial disciplina. É algo que é muito difícil para a maioria das pessoas. Isso é para mim, não sei se para você, mas eu tenho certeza que para a maioria de vocês, falta de disciplina é um dos principais elementos que não nos permitem avançar na velocidade que nós desejamos. Porque é difícil. É difícil gravar todo dia, é difícil fazer marketing todo dia, é difícil entrar em contato com 100 pessoas todos os dias para vender, é difícil manter uma rotina. Ou pelo menos é difícil você quebrar os seus hábitos para poder construir novos hábitos e ter uma nova rotina, né? Então a disciplina ela é muito mais importante, na minha opinião, do que nascer com um dom. Nascer com um dom facilita a sua vida, mas não determina o resultado. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que nasceram com um dom e não deram para nada. Verdade. Tem muitas pessoas que você fala assim, essa pessoa tem um dom natural para fazer uma atividade A, B ou C. Mas o resultado dela é muito menor do que o esforçado. Porque no final do dia, o talento ele é sempre vencido pelo esforço. Quando eu faço treinamento de vendas, eu digo que as primeiras vendas elas não vêm no talento. As primeiras vendas elas vêm na determinação. O determinado sempre vence o talentoso, porque um talento atrás de uma mesa não vai te levar a lugar nenhum. Mas o determinado na rua, buscando a venda, trabalhando, efetivamente buscando, ele consegue alcançar a perícia. Porque, afinal de contas, a prática é a mãe do resultado, né? Quanto mais você pratica, mais resultado você tem. Quanto mais pratica, maior a sua perícia, né? Então, dom, preciso ter muito cuidado para falar sobre isso, porque a principal característica que você deve buscar, inclusive, no seu profissional de vendas, é que ela seja uma pessoa ensinável, que ela saiba seguir processos. Daí em diante, se o processo está estabelecido, qualquer um que você colocar, tímido, extrovertido, falastrão, não importa, ele vai ter resultado se ele conseguir seguir um processo. Tá? Esse é o ponto-chave. Um bom ponto que você fez, né? Porque eu até usei a palavra dom e eu estou envolvido em vendas também. Eu sei que eu nunca cresci achando que eu tenho o dom de vender, né? Mas chega num certo ponto em empresas, em escalar empresas, que você tem que tirar o foco de eu não consigo vender, como você falou, o emocional, o jeito que você se comunica com você mesmo normalmente reflete isso nas suas vendas também, né? E aí é o exemplo que não é um dom, é simplesmente você estar conectado com os processos, os sistemas que você tem no lugar e você monta bastante deles para que você consiga tirar os variáveis do caminho de você achar que é um dom e simplesmente ter um caminho, processos, passos e sistemas que a pessoa pode utilizar, né? E nesse ponto, você mencionou que se a pessoa já tem essa habilidade de vender e escalar a empresa deles como médico ou empresário, não necessariamente tem que se desconectar dos sistemas ou talvez da delegação de contratar um time, uma equipe onde vai auxiliar nesse processo, né? Então, para você que está trabalhando, e a gente pode começar a focar nos sistemas e processos, e você sente que talvez o empresário está desconectado, ou você sente que o sistema não está funcionando, como o dono acha que o sistema não funciona. Você normalmente troca o sistema que você implementou de vendas, ou você sempre volta no profissional? Porque, como você falou, sempre é uma possibilidade de ensinar e de crescer uma equipe, mas se você não está conectado com a equipe, até a pessoa que é boa de ensinar pode perder a habilidade de usar o talento deles. Então, como que você normalmente utiliza esse processo de sistemas de trocar de um empresário para uma equipe e fazer que os dois trabalhem junto? A verdade é que a maioria se quer ter um sistema. E esse é aí onde reside o problema. A maioria das empresas não utilizam, nunca pararam para imaginar a necessidade de criação de um sistema de vendas. Mas olha só,
O mundo é o que é hoje por causa de um fenômeno que aconteceu muitos anos atrás, chamado Revolução Industrial. E o principal elemento, né, de transformação que levou a ser uma revolução industrial foi a esteira de produção, né, a repetição de atividades, a especialização de atividades, né? Ou seja, foi criado um processo, saiu da mão do artesão, onde a habilidade era ímpar, a habilidade era particular, que só ele tinha, logo, sem a possibilidade de escalar, porque só ele tinha aquela habilidade especial, né? Ou seja, era o artesão, e saiu para o operário. O operário, ele tinha como função repetir o mesmo processo já estabelecido. Então, passou a existir um processo de produção, uma linha de produção. E isso revolucionou por completo a indústria mundial. Então, a maioria das empresas, apesar de todo mundo ter esse conhecimento a respeito da revolução industrial, mas as pessoas elas esquecem um pouquinho da história e não levam em consideração a necessidade de implementação de sistemas, de processos, de estabelecer essa linha de produção dentro da organização. E quando isso acontece, os profissionais, eles, pela prática, né, o empresário, ele começa sozinho, então ele desenvolve a perícia, porque ele faz todo dia, ele atende cliente, ele está envolvido na operação, então ele desenvolve a perícia de todas as atividades dentro da empresa, ainda que não seja uma perícia na sua potência máxima, né, na sua plenitude. Mas é o básico que faz o negócio rodar. E aí chega uma pessoa dentro da empresa que não tem nada, que ele começa a enxergar muito mais como custo do que como investimento. Por quê? Porque dá trabalho em ensinar. Ele acredita que aquela pessoa que ele contratou precisa ser igual a ele. Mas não vai ser. Sabe por quê? Porque ele está agindo dentro da empresa dele como um artesão. A habilidade dele não vai ser duplicada. Só vai ser duplicado, sabe como? Quando ele tem um processo. Aí ele começa a colocar uma nova unidade produzida dentro dessa esteira que consegue gerar um resultado igual ou parecido com o resultado que aquela primeira unidade de produção, seja ele, seja um outro funcionário, tem. Então, a verdade é que o empresário, o médico, o empresário, ele começa a agir como artesão. Ele acha que a habilidade dele precisa ser duplicada, né, através de uma outra pessoa. Isso não é o caminho. O caminho é criar o processo para aquela pessoa ser ensinada naquele processo, seguir o passo a passo. E aí é onde entram os playbooks de vendas, os formulários, os materiais de suporte, os recursos, os sistemas, a parte de tecnologia, a parte de treinamento. Né? Aí é onde entram os manuais completos, né, que a gente trabalha na MedSales Academy, inclusive, os manuais de venda que permitem ser entregue para uma pessoa que entra na empresa. E se ela tiver essa característica de ser ensinável, conforme eu falei, ela só vai seguir o processo. Vai existir a necessidade de treinamento contínuo, de refino, etc., lógico. Mas, assim, existe um manual a ser seguido. Né? Vamos trazer aqui um exemplo da IKEA. Né? A IKEA é uma empresa, muitos conhecem, talvez no Brasil não, mas muitos conhecem a IKEA. Revolucionou o mercado de varejo de imóveis. Né? O famoso, literalmente, do it yourself. Isso só foi possível porque os manuais de instalação, de assemble, né? de montagem de móveis vendidos pela IKEA, são manuais assim, muito simples de serem seguidos, muito, muito intuitivos, então ficou fácil. Então qualquer um adquire a perícia de ser o quê? O montador de imóveis. Né? Uma pessoa que monta móveis. Por quê? Porque existe um manual. Agora, se fosse depender do carpinteiro, se fosse depender do marceneiro, né, para poder fazer, você jamais conseguiria fazer, porque dependeria da habilidade específica que ele aprendeu na profissão dele. Então, para que você possa quebrar um pouco as suas crenças limitantes e entender que você precisa delegar, para você se sentir à vontade para delegar e ter a convicção que você entregando a responsabilidade de vendas para uma terceira pessoa vai dar certo, significa que você precisa ter processos estabelecidos. Do contrário, você sempre vai ficar com o frio na barriga de delegar a função para outra pessoa ou acreditar que o seu objetivo é contratar um supervendedor. Aquela pessoa que nasceu com dom, aquela pessoa que verdadeiramente tem resultados. Está errado. Sabe o que você precisa pensar? Não é contratar o vendedor especializado, não é contratar o supervendedor. Você precisa ter um processo de formação de vendedores. Quando eu me refiro à sustentabilidade no processo de vendas, eu estou me referindo à sua habilidade de treinar novos líderes, treinar novos profissionais.
Porque isso torna sustentável. Porque se sair um, você simplesmente treina o próximo. Se sair outro, você treina o próximo. E assim vai. Então você não tem mais essa preocupação iminente de manter a todo custo um vendedor que muitas vezes já está acomodado, muitas vezes já está te dando um trabalho sem necessidade, e você fica receoso de demitir uma pessoa porque você acredita que vai começar tudo do zero. A forma como você não começa tudo do zero é ter no manual, já adianta bastante, né? Então, ter todo esse processo de vendas manualizado lhe ajuda a ficar mais à vontade e delegar as funções para terceiros, né? Para pessoas que possam assumir as vendas. Sim, é um bom ponto. E hoje eu estava olhando, igual todo mundo faz, né? Só passando o dedo no celular, assistindo todos os vídeos que aparecem. E o Dave Ramsey, né, que é um grande financeiro nos Estados Unidos, na América do Norte, e focado em compras de imóveis, e tem bastante a falar sobre empresas e crescimento de empresas também, né? E eu achei legal uma coisa que ele falou, que o dono que faz tudo ou está sempre correndo do próximo passo da empresa, ele não tem uma empresa, ele tem uma esteira. E você mencionou que sem processos, sem sistemas, o dono sempre sente que ele está nessa esteira, né? Sempre está correndo do próximo profissional. Sempre acha que tem que começar do zero, que se parar ele cai para trás e perde o momento dele, da empresa, e de crescer a empresa dele também, né? Então, para esses donos, como você falou, a gente sempre está tão envolvido na empresa, a gente é o sistema, em teoria, e em teoria, se a gente morrer, a gente morreu, os sistemas também junto com a gente, né? Então, para os donos que estão nessa esteira, estão correndo, achando que estão sem tempo para criar esses sistemas, como que você normalmente auxilia eles em criar o processo e os sistemas deles? É no caminho da mentoria ou é onde você traz a sua equipe e cria os sistemas ao lado do médico para que ele consiga sentir que consegue escalar a empresa dele? Perfeito. Dentro da mentoria, a gente tem 2 produtos distintos, né? Na MedSales Academy, na verdade, a gente tem 2 produtos distintos. A mentoria, onde é aquele modelo do it yourself ou done with you, né? Aquele modelo que a gente ensina e acompanha o médico na implantação. Por isso, a mentoria ela tem um prazo estendido, elástico, de duração de 12 meses. Então, são 2 etapas, né, básicas. A primeira etapa é uma etapa de mais aprendizagem, uma etapa onde a gente está ensinando nas sessões em grupo todos os processos, todos os modelos, e ao mesmo tempo acompanhando o médico na implementação, porque todo o processo de mentoria ele tem como principal objetivo ser algo não somente dinâmico, mas algo prático. O objetivo é de implementação, não é de ensinar, não é um curso digital. Não tem nada contra cursos digitais, eu só estou dizendo que não é um curso que você vai fazer tudo sozinho. É um processo que a gente faz junto com o médico, tá? Que eu faço com ele, certo? A gente ensina e acompanha a implementação, faz os ajustes que cada tipo de empresa, né, necessita, que cada especialidade médica demanda e assim por diante. E o segundo produto é um produto que a gente está lançando, inclusive agora, no mês de maio, que é um produto onde nós fazemos pelo médico. A realidade do médico é, não tenho tempo, agenda sempre cheia, pelo menos preferencialmente sempre cheia, mas o tempo para o profissional da saúde é sempre um elemento impeditivo, é sempre um elemento que termina muitas vezes transformando num obstáculo para você utilizar-se de modelos como o nosso, né, para poder escalar o seu negócio, certo? Então, o nosso segundo modelo, que é o que eu chamo do Hero Docs, são aqueles médicos que vão ter mais resultado, logo vão ajudar mais pessoas, logo vão salvar mais pessoas, e eu digo que eles são verdadeiros heróis nesse contexto, e quanto mais pessoas você salva, melhor para todos nós, né? Para ele também, claro. Mas eles participam de como se fosse uma nova comunidade, né? Um movimento que eu chamo de Hero Docs. E esse Hero Doc, ou Hero Docs, né? Essa comunidade distinta, faz parte do nosso segundo produto, onde eu e minha equipe não somente fazemos a mentoria, ajudamos a implementar, mas nós operamos o departamento comercial dessas clínicas. Então, a gente passa a fazer a gestão desse processo. Então, todos os manuais, todos os formulários, toda a inteligência comercial é transferida para o médico, é implementada na clínica
e nós fazemos a gestão, uma gestão remota, claro, através dos nossos gerentes de vendas. Então, nossos gerentes eles terminam ocupando a posição de um gerente. Você que trabalha com contabilidade sabe do conceito do CFO virtual, então é basicamente um modelo similar, né? Um modelo semelhante, onde, ao contrário de ser o CFO virtual, é o gerente comercial virtual, aquela pessoa que remotamente faz o gerenciamento, treinamento, refino da técnica, fortalecimento da musculatura mental de todos os vendedores, faz esse acompanhamento. Nesse contexto, não somente a gente treina, faz a gestão, acompanha, mas também a gente gamifica esse processo. Essas pessoas, os vendedores dessas clínicas, eles participam de uma competição compartilhada com outras clínicas, com outros negócios, e esse elemento da competição, essa gamificação do processo tem como principal objetivo a manutenção, a retenção dos talentos. A verdade, Matheus, é que muitas vezes, né, a maioria, inclusive, das clínicas, dos consultórios, são pequenos negócios. Muitas vezes tem um faturamento alto, mas ainda assim é um pequeno negócio, não demanda uma quantidade incrível de pessoas. A maioria vai ter 1, 2 vendedores no máximo, salvo os casos de terem múltiplas unidades. Mas a verdade é que a maioria das clínicas elas têm como característica ter 1 vendedor, 2 vendedores no máximo, né? E aí quando a gente fala de plano de carreiras, né, ou seja, mobilidade vertical dessas pessoas, poder crescer na empresa, quando a gente fala sobre gamificação, vai ser gerente de quem se ela trabalha sozinha? Né? Vai competir contra quem se ela trabalha sozinha? Né? Não tem como você implementar modelos utilizados por grandes multinacionais, utilizados pela própria WhatsApp, onde eu trabalhei por muitos anos, né, que o Flávio implementa isso com maestria, inclusive. Não é possível porque a pessoa está sozinha. Então, o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu fazer com que essa pessoa ela não compita somente com ela, né? Porque ela sozinha, ela tenha um sistema, né, um ambiente onde ela compete com outras pessoas de outras clínicas. Dentro da nossa plataforma, ela consegue também crescer. Então, ela não tem muitas vezes a possibilidade de crescer do ponto de vista do status, dos cargos, dos níveis dentro da clínica, porque afinal de contas só tem ela muitas vezes, mas dentro da nossa plataforma nós promovemos esse crescimento. Então, a gente consegue, através do programa HeroDocs, promover a retenção dos talentos, porque as pessoas valorizam mais dinheiro do que status, então dentro da nossa plataforma ela pode crescer de níveis, inclusive permitindo que elas façam alguns treinamentos para novos vendedores. Elas atingem status gerenciais, executivos dentro da nossa plataforma, apesar de ser funcionária da clínica. Então, olha que interessante. Ela consegue viver o ambiente de uma grande empresa, ela consegue estar inserida no ambiente de uma multinacional, de uma grande empresa, apesar de trabalhar numa empresa onde ela é a única funcionária daquele departamento de vendas. Então, esses elementos da gamificação e da mobilidade vertical, que nada mais é do que um plano de carreiras, tem papel fundamental na retenção dos talentos. Hoje a gente sabe que um dos grandes desafios do empresário e no médico, na área da medicina não é diferente, é o recrutamento e retenção de talentos. As pessoas têm essa dificuldade, é normal. Aqui no Canadá, você sabe que não é fácil também contratar pessoas boas. Mas a verdade é que a maioria das empresas elas não conseguem ter um plano de desenvolvimento. Os funcionários eles não têm a motivação necessária para manter-se na empresa. E a motivação passa a ser apenas o dinheiro. Então, às vezes, ela tem uma oferta de $100 a mais, R$200 a mais, e ela termina saindo da empresa e indo para outra, porque o único elemento de diferenciação para ela de trabalhar numa empresa ou na outra é o dinheiro. Ou seja, as empresas elas estão comoditizando o modelo operacional. Existe um modelo de commodity. Você é secretária você é secretária na empresa A, na empresa B, na empresa C. É tudo igual, a única diferença é o salário. Então, eu gosto de dizer para o médico que você precisa vender um projeto de crescimento para o seu funcionário. Quando ele tem um projeto de crescimento, ou seja, ele tem um horizonte maior, mais distante, é verdade, mas um mundo mais bonito ali na frente, né? Ele tem a luz no fim do túnel, ele se mantém no custo objetivo, sabe? Então, as empresas não têm não tem a possibilidade, porque são empresas pequenas, não tem a possibilidade de você construir esse projeto. Mas dentro da nossa plataforma, ele consegue abrigar esse profissional e ele pode sonhar muito mais. Logo, ele consegue essa empresa, né, consegue reter esses talentos por mais tempo. E o resultado disso é um profissional com a cultura da empresa, um profissional mais habilitado, um profissional
que adquire a perícia, porque ele está mais tempo na empresa, fidelizado a você e menos preocupação com a rotatividade, né? Com o turnover de funcionários. Então, é um modelo que, modéstia à parte, é um modelo assim, espetacular e que muitos de vocês, médicos, poderão utilizar muito em breve. Sim, eu acho bem legal que você trouxe esse ponto, né? Porque a gente tem falado uma pessoa que é dedicada, tem dedicação, tem a possibilidade de ser ensinado, normalmente gera em sucesso. Mas como a gente já sabe, e você até mencionou, esses dois pontos são bons, mas como humanos, a gente quer ser motivado, né? Sempre quer ter aquele horizonte, como você falou, você sabe onde você está indo, você sabe que tem a possibilidade de crescimento, e numa empresa pequena, isso normalmente é o que falta para muitos, que aí gera esse turnover, né? A gente até assiste muitas das pessoas similares também na internet, e lê livros similares também, e um dos atores, o Dan Martell, ele sempre fala que um dos medos, eu acho que de empresários em escalar, é sempre a equipe e é sempre o turnover, né? O funcionário entrando e saindo, se eu ensinar esse funcionário do começo ao fim, depois ele vai querer uma outra empresa, ele vai sair da minha empresa, e tem esse medo de escalar, porque ele acha que sempre tem esse medo do funcionário turnover. Mas como você falou, sempre tem o horizonte, né, para esse funcionário. Mas o que o Dan Martell falou é que se o objetivo e o processo e os sistemas vai levar a clínica para um alto nível, muito mais do que o horizonte daquele funcionário da equipe e está conseguindo ver, você sempre vai continuar crescendo com a sua equipe, né? Então, acho que é muito importante como empresário não só focar em trazer equipe, trazer sistemas, processos e pessoas que conseguem ser ensinadas, mas também sempre dar esse horizonte, né? E é legal que a sua plataforma ajuda a juntar a comunidade, vamos chamar de comunidade de funcionários, né, na mesma área, porque eu, estando em venda, você 20 anos em vendas e mentoria, a gente sabe que não todo dia é um dia bom, né? Não todo dia você está vendendo, está fechando contrato. Tem vendedor que falou que você precisa ter a proteção da perna, tem que ter um pedaço de metal aqui na perna, porque você tem que ir levando pancada muitas vezes para conseguir fechar contratos e continuar puxando, né? E motivação é uma grande parte de vendas para você continuar puxando. Quando você ouve não, 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 você continua procurando sim. Eu acho que isso é muito legal, mas com processos também vem esse sentimento de ser forçado, né? Muitas pessoas, até empresários, até eu, quando eu iniciei a empresa, eu sempre falava, eu não gosto de vendas. Em venda é forçada, eu preciso ter um objetivo. É mais ou menos falso, né? A gente acha que é o processo, né? Então, como que você utilize os sistemas e processos, mas que crie de uma forma que não seja forçado para esse individual, a equipe não achar que está tentando forçar algo, parece que meio que está vivendo essa vida, que o processo é o mesmo todo dia. Vamos por partes. Eu acho que você trouxe muitos pontos importantes que vale a pena a gente discutir. Primeiro, a maioria das pessoas pensa que a atividade de vendas é uma atividade menor. Por isso, essa conotação, né, de que eu não sei vender, eu não gosto de vender, é como se vendas fosse uma atividade menor, até um termo pejorativo. É aquela história de ele não deu para nada, virou o quê? Vendedor. Né? É. Aquele cara que não deu para nada, né? Não foi médico, não foi engenheiro, não foi advogado. Valeu. Quebrou, virou o quê? Virou vendedor. Né? A gente escutou isso a nossa vida inteira. Né? Você é muito mais jovem do que eu, mas eu escutei isso a minha vida inteira de pessoas, né? Do meu pai, da minha mãe, enfim, de pessoas diversas no meio da gente vive, de que o vendedor é aquela pessoa que não dá certo. Né? Que não dá certo. E aí, por falta de técnica, por falta de habilidade, esse vendedor ele apela para a pressão, ele apela para elementos que levam o outro lado, o interlocutor, né, o cliente, a se sentir incomodado pela insistência em vender algo. Até porque a atividade de vendas é uma atividade, na maioria das vezes, comissionada. Então, quanto mais você produz, mais você ganha. Então, existe um incentivo através do comissionamento, que é indispensável ter, cá para nós, existe um incentivo de você insistir.
problema não está em continuar tentando. O problema é não saber a diferença entre insistência e persistência. Insistir é tentar atingir um objetivo fazendo a mesma coisa. Persistência é tentar atingir o objetivo fazendo de formas diferentes. Você quer atravessar uma parede. Aí o insistente está ali metendo a cabeça até quebrar a parede. Né? O persistente ele vai ver se tem uma janela, se tem uma porta, se ele pode sair pelo telhado, se tem uma saída de ar-condicionado onde ele possa entrar. Ele vai dar um grito para ver se alguém escuta. Ou seja, ele vai persistir no objetivo de sair daquela sala, mas utilizando estratégias distintas. Então, existe uma diferença entre persistir e insistir. E por muito tempo, por falta de habilidade, por falta de conhecimento, por falta de técnicas, esse vendedor do passado, por não ter esse conjunto de recursos e habilidades, ele terminou sendo visto como uma pessoa apelativa, uma pessoa insistente, pegajoso. Né? Ninguém quer saber do vendedor. E aí termina sendo uma atividade mais baixa, porque causa um incômodo. E as pessoas julgam e caracterizam, né? Até criam um estigma da atividade de vendas como algo menor, né? Que é para quem não deu certo. Então, essa é um modelo. E na segunda parte da sua questão, como eu falei, vendas é um processo. Né? Então, as empresas precisam ter modelos de treinamento que permita a substituição desses funcionários e que não faça com que o empresário, né, o médico, ele se torne refém do funcionário. Você precisa ser refém dos seus processos, né, e não refém do funcionário, porque o funcionário vai embora. O seu processo, uma vez estabelecido, ele fica para sempre. Então, você pode, né, depender dos seus processos, até porque você controla eles, você refina eles ao longo do tempo e é algo seu, é de propriedade sua. O funcionário não é de propriedade sua, ele vai e vem, ele sai. Então, quando tem um funcionário que vai embora e ele carrega todas as habilidades que você precisa para a empresa, você se sente órfão quando ele vai embora, né? Porque você é refém dele, ele foi embora, você fica órfão. Mas quando você tem um processo estabelecido, é só vir um outro, aqui o processo, siga o passo a passo e as coisas vão acontecer, certo? Então, você precisa sair desse refém. Levando em consideração agora como criar esse processo de venda de maneira que não seja algo forçado, não seja algo apelativo, né? Esse vendedor deixa de ser pegajoso. Vou pegar uma carona no Russell Brunson e no Hormozi, né? E falar que uma das melhores formas de você reduzir o atrito no momento da negociação é criando uma grande oferta. Né? Isso aí tem sido falado bastante. Eu acho que é um elemento assim indispensável, sabe? Então, por quê? Porque valor é o que você leva, preço é o que você paga. A maioria das pessoas estão na briga pelo preço, é a chamada race to the bottom, né? Estão correndo para chegar no mais barato. E como, né, os próprios autores que eu me referi agora falam, não existe nenhuma vantagem competitiva em ser o mais barato e ser o segundo mais barato. Mas existe uma grande vantagem competitiva em ser o mais caro. Tudo que é caro, as pessoas percebem como algo de maior valor. Né? Existe um desejo maior de adquirir um produto que é caro porque parece ser uma coisa melhor, né? Fora do ordinário, extraordinário. Então, e na verdade quem falou isso não foi nenhum dos dois, foi o Dan, esqueci o nome dele agora, Dan Kennedy. Dan Kennedy que falou exatamente isso aí, ele falou assim, que as pessoas começam um race to the bottom, né, uma corrida para ser o mais barato, né, para ganhar o cliente pelo preço, e muitas vezes não consegue, e aí não existe nenhuma vantagem competitiva se você é o segundo, terceiro mais barato. Sim. Né? Ou você é o mais barato de todos, ou você é o Walmart, ou você não vai competir pelo preço, você vai competir pela diferenciação em outras categorias. Né? Mas existe uma grande vantagem em você ser o mais caro, certo? Então, uma das formas de você aliviar a negociação, o atrito que é inevitável na maioria das vezes no momento da negociação, e aí é onde o médico não quer estar, que é o desgaste com o paciente, é aquela sensação de que a saúde do paciente está sendo comercializada, que saúde se tornou um comércio, é porque existe um atrito no momento da negociação. Então, para evitar esse atrito no momento da negociação, a pessoa, né, o seu paciente, o seu cliente precisa entender que o que você está entregando é muito maior do que o preço que você está cobrando. Quando ela entende
que o valor da oferta é muito maior do que o preço que ela paga, ela entende que é uma oportunidade de adquirir aquele produto, aquele serviço naquele momento. E que se ela perder, como o Hormozzi fala, né? Ela se sente estúpida. Né? É uma oferta tão boa ao ponto de você se sentir estúpido e dizer não. Então, quando você tem uma oferta irresistível, né, avassaladora, isso torna a negociação muito mais leve, porque já existe um entendimento por parte do paciente, por parte do cliente, que o que ela está pagando é muito menor do que aquilo que ela está levando. Então, na mentoria, nós ensinamos o passo a passo sobre como criar uma oferta irresistível, de como criar protocolos de saúde. Né? Eu digo, médico, pare de vender tratamento, comece a vender protocolos de saúde. Então, é uma conotação mais ampla. Você está cuidando da saúde do A ao Z, né? Da letra A à letra Z, e não um elemento pontual, um tratamento de varizes, um tratamento específico, né? Numa especialidade médica. Então, crie uma oferta avassaladora e diminua o tempo e o atrito na negociação. Se você não cria essa oferta, você vai estar o tempo inteiro apelando para a pessoa fechar, tentando levar na lábia, né? É o vendedor papudo, né? Vai no papo, né? O vendedor papudo. Esqueça ser um vendedor papudo. Isso não existe mais, isso não cabe mais nos dias de hoje. Você precisa de técnica, motivação, processos muito bem estabelecidos e faz parte desse processo a criação de uma oferta irresistível. Quando você tem esses elementos, você vai perceber que o atrito ele diminui. A negociação ela é mais leve. E isso permite, inclusive, que o médico esteja na cadeira do vendedor, porque ele está oferecendo algo tão bom que o paciente ele vai se sentir estúpido em dizer não. Bem legal que você trouxe esses pontos, né? E traz as nossas perguntas também, que muitas vezes, talvez pessoas até conhecem o Hormozzi, né? Até viu ele na internet. Se você nunca viu, procura um cara de bastante cabelo e barba grande igual a minha, né? Maior que a sua. Maior que a minha, né? Ele tem muito mais dinheiro no bolso. Então, ele pode parecer um mendigo com a camisa do Walmart e ele tá andando aí nas ruas, né? Mas muito valor traz dos livros deles e dos vídeos dele também. Mas sem dúvida. Um ponto muito bom que você fez, uma é a oferta irresistível, né? Como você falou. E muitas vezes a gente fala, isso não é para minha empresa, né? Eu não preciso de uma oferta irresistível, né? Ou como você falou, leve-se a pessoa fora desse processo de um serviço comum, a gente pode chamar, né? Ou um serviço de começo ao fim dentro de um período só, um dia só, um atendimento só. Eu acho que isso causa muito problema para empresários, mas também para clínicas, né? Porque eles não sabem como que o amanhã vai ser, eles não sabem como que o próximo mês vai ser, eles nem sabem se eles conseguem contratar med sales o próximo mês ou o próximo ano, porque eles falam, Guilherme, o que eu faço hoje, eu sei, é faturamento. Amanhã, o dia já não está determinado, né? Então, como que você utilize, claro, a oferta irresistível, mas como que você ajuda o empresário tirar desse atendimento comum e implementar um atendimento onde ele fideliza o cliente dele, o paciente dele dentro da clínica, né? Como você falou, você não pode estar na mão de um funcionário, porque o funcionário vem e vai, mas se você criar essa fidelidade na sua carteira de clientes e pacientes, é onde você traz a escala da sua empresa e muito mais faturamento. O que acontece é que o médico ele precisa entender que às vezes ele precisa mudar o modelo de negócio dele. Às vezes ele está no modelo de negócio errado. Ele está operando com a essência errada. Né? E o modelo de negócio dita a sua possibilidade de crescimento. Tá? Então vamos lá. Existe um tripé que o próprio Flávio gosta de falar bastante, e eu me refiro a esse tripé também em relação ao modelo de negócio, que é margem, escala e recorrência. Tá? Margem, escala e recorrência. Então, se você não tem um negócio que lhe permita ter margens saudáveis, ou seja, se você tem um produto que você não tem a capacidade de subir o preço dele, porque você está no mundo das commodities, né, onde a única diferenciação é o preço, então você não tem condição de subir o preço, porque do contrário você vai começar a perder pacientes, você vai perder clientes. Então, se você não tem um negócio que você não tem a margem, você está sendo um funcionário do seu negócio. Você não tem um negócio. Você é um funcionário do seu negócio, né? E a margem, muitas vezes, é possível ser criada quando você cria um protocolo de saúde, por exemplo. Quando você cria essa oferta.
A oferta ela não tem apenas o seu produto-chave. Ela tem um produto-chave, os produtos periféricos, os serviços de suporte. É tudo aquilo que torna o seu produto especial. Tudo aquilo que diferencia o seu produto completamente da concorrência. Como o Hormozzi fala, é fazer com que seu cliente, né, o seu paciente, ele compare o seu produto com nada. Porque não existe uma referência que se aproxima àquilo que você está ofertando. Então, quando o paciente ele não tem a capacidade, do ponto de vista da sua oferta, de comparar aquilo que você está entregando a ele com outra pessoa, com outro médico, é quase que um mercado monopolista, né? Monopolístico. Você tem um monopólio, porque você tem um produto que é só seu. É um produto único, que não se compara a nada. Então, é comparar o seu e nada. Então, quando você faz isso, lhe permite ter mais margem. Porque você agora não está vendendo produto igual. Você saiu da commodity, logo você consegue aumentar o valor, né, do seu produto, o preço do seu produto, melhor dizendo. Você aumentou o valor do produto e agora você consegue aumentar o preço. Logo você queria mais margem. O segundo elemento é escala. Se o seu modelo não é possível escalar, você não consegue ter resultados alavancados. Então, quando você não produz... Como é que você escala? Você precisa produtificar um serviço. Às vezes você torna um produto que é um serviço, né, num produto. Entende-se que o serviço é algo mais particular, é algo mais personalizado. Né? Então, você precisa produtificar o seu serviço. Né? Quando você torna o seu produto numa unidade produzida, você consegue vender mais. Você consegue replicar esse produto. Né? O serviço é mais personalizado. E depender da personalização o tempo inteiro, significa que o seu tempo como médico vai ser consumido ao ponto de esgotar o tempo disponível no dia. Né? E aí todo mundo tem o mesmo período de tempo. Então você precisa produtificar para você poder dar escala. Na mentoria a gente ensina como fazer essa produtificação, que é a criação do produto. Né? A criação do produto, que é o protocolo de saúde, e a oferta desse protocolo. E o terceiro elemento é a recorrência. Idealmente, você precisa ter produtos e serviços que você venda mais de uma vez para o mesmo paciente. Porque no final do dia só existem 3 formas de você faturar mais. Vendendo mais caro ou vendendo mais vezes para a mesma pessoa. E aí é onde entra a recorrência. Ou seja, de uma maneira ou de outra a gente está falando de escala, né? Ou de margem, porque você vender mais caro. Você está falando de escala, porque é vender mais. E você está falando de recorrência, porque é vender mais vezes para o mesmo paciente. Então, é dessa forma como na mentoria nós ajudamos o médico a ter mais margem né, nos seus produtos, para ter mais lucratividade, porque para o empresário a palavra-chave não é necessariamente faturamento, é lucratividade. Não adianta você faturar 5 milhões de reais por mês e gastar 6. Né? Sua lucratividade é negativa, né? Não existe nem lucratividade, está no prejuízo. Mas se você fatura 200 mil e gasta 50 mil, sua lucratividade é de 4 vezes mais. Então, a palavra-chave para o empresário é lucratividade. Então, dentro da mentoria, a gente ensina todos esses elementos. Como criar oferta, como ajustar o modelo de negócio, como a gente faz uma análise, um diagnóstico do modelo de negócio do médico para fazer os ajustes, para que crie os fundamentos, né, as bases para a gente poder crescer. Porque não adianta você querer escalar o seu negócio, vender mais, criar uma equipe de vendas, se as bases do seu negócio estão completamente erradas. A gente vai te ajudar a faturar mais, mas não necessariamente você vai ganhar mais dinheiro. São coisas distintas, né? Faturar mais não significa ganhar mais dinheiro. Faturar mais significa juntar, ter mais dinheiro entrando. Mas se tem mais dinheiro saindo do que entrando, não está funcionando. Então a gente ajuda a gente faz esse diagnóstico, né? A gente ajuda a modificar, remodelar o negócio desse médico, dessa clínica, de maneira que as bases estejam muito bem estabelecidas e aí com essas bases estabelecidas a gente possa escalar o negócio através das vendas. Sim, muito legal. E nesse ponto já lida para pontos finais nossos aqui também, mas também um ponto muito importante que você mencionou, que faturamento não significa lucro. Isso é um ponto muito importante, porque uma pessoa até pode te falar, eu não preciso de time de venda porque eu já estou faturando muito. Aí você até trouxe o ponto, né? Na medicina e nas clínicas, muitas vezes faturamento alto acontece porque é da fase do serviço e da naturalidade do serviço. Normalmente tem um preço alto
pela saúde e pelo serviço sendo providenciado. Sim. Então, sempre é bom analisar também a diversificação da sua carteira de clientes para saber se você está no risco de se talvez dobrar ou não dobrar, cair em metade o faturamento, porque a sua clientela está dentro de muitas poucas pessoas, né? Isso é um ponto grande para a gente. Mas um ponto muito bom que você fez é sobre sabendo quando trocar a oferta, quando aumentar o preço e talvez como criar um produto do seu serviço para que você consiga escalar a empresa, né? Mas para fazer essas decisões, normalmente em contabilidade ou até no lado financeiro, a gente chama de KPIs, né? Ter esses KPIs. Então, vamos falar um pouco sobre como que a MedSales utiliza KPIs. Como você falou, normalmente vendas não é estático. Pessoas normalmente eles ouvem processos e sistemas, eles pensam em sistemas estáticos e um processo bruto de não ter muitos resultados ou faturamento desses sistemas, né? Então, saindo de um sistema estático é dinâmico agora, sempre tem que ter alguém alterando esses sistemas, melhorando os sistemas. Quais são alguns KPIs que você sempre recomenda ou até utiliza para esses médicos conseguir adicionar a oferta, melhorar a oferta ou até criar aquele monopolístico que você mencionou, que talvez eles estão nesse mercado de commodities e precisa se separar do mercado e não ter comparação aonde eles estão competindo. Então, vamos falar um pouco sobre esses KPIs. Perfeito. Uma empresa que não consegue metrificar os seus resultados não sabe para onde está indo. É a mesma coisa você navegar no oceano sem bússola, né? Você precisa ter uma bússola. Você precisa saber para onde você vai. E a maioria das clínicas não tem a menor ideia dos seus indicadores de performance, né? Dos Key Performance Indicators, né? Os KPIs. A maioria não sabe taxa de conversão. A taxa de conversão em relação à venda de tratamentos, em relação a atendimento. A venda de tratamento em relação a consultas agendadas. Venda de tratamentos em relação a leads, né, que as clínicas receberam. Ou seja, não existe, na maioria dos casos, e esse é um elemento extremamente preocupante, inclusive, do ponto de vista empresarial, que não existe nenhum indicador sendo monitorado. E uma empresa que hoje, com os recursos que existem, com os sistemas de CRM, enfim, todos os gerenciadores de leads que existem hoje, de clientes, não tiver mensurando os seus indicadores, certamente vai estar navegando no oceano sem uma direção, né? Sem uma bússola, sem um instrumento que lhe permita saber para onde se está indo, sabe? Então, dentro da MedSales Academy, um dos 5 pilares, né, da nossa mentoria passa pela metrificação dos resultados, os KPIs. Então, nós criamos dentro desse processo planilhas, a gente cria o mais básico, né, as planilhas de Excel. A gente tem um modelo que a gente entrega, inclusive, para o médico, muito bacana, com um dashboard bem bacana. Às vezes não tem a necessidade de implementar um CRM, às vezes é adicionar uma burocracia desnecessária. Sim. Como o objetivo é prático da mentoria, nós não queremos adicionar uma burocracia desnecessária. Isso é uma necessidade de aprender o sistema, enfim, lidar, se precisa de um administrador, personalização e assim por diante. Então, ao contrário disso, a depender do tamanho da clínica, ao contrário de indicar os principais sistemas de CRM, a gente entrega uma planilha, faz parte da mentoria, uma planilha especializada, específica. Enfim, espetacular, né, por sinal, com todo o dashboard, né, que lhe permite enxergar com clareza todos os indicadores de performance da sua clínica. Então, isso faz parte da mentoria. E hoje, as empresas que não são conduzidas e como chama, data-driven, né? Ou seja, como é que eu posso dizer no português? Até não tem nem a palavra em português, mas que não são gerenciadas em função de dados, onde a tomada de decisão não é baseada em dados, e sim no achômetro, ela está vivendo lá no mundo das cavernas. Então, um dos elementos da mentoria é fazer uma análise daquele momento atual, onde o médico entra no processo de mentoria e montar essa planilha, criar os KPIs e fazer o acompanhamento para que a gente, inclusive, possa comprovar que o nosso modelo funcionou para aquele médico. Então, por isso que é fácil, muitas vezes, conquistar
novos clientes porque eu criei uma calculadora de resultados, onde a gente faz os inputs da situação atual e essa calculadora automaticamente dá o potencial baseado nas métricas médias de crescimento. Então fica muito evidente para o médico o que ele está na situação atual e a situação desejada, né, sendo possível, porque a gente trabalha baseado nas médias de resultado dos nossos clientes. Então, se a sua empresa, se a sua clínica hoje não faz uma análise minuciosa, né, dessas métricas, certamente você está navegando no oceano sem absolutamente nenhuma direção. Então, é um dos elementos da nossa mentoria, falar, criar, gerenciar, ensinar o médico a fazer isso e fazer com que isso seja um hábito. Né? Um hábito. Da mesma forma que você vai ali no Instagram e vê suas métricas de vaidade, né? Quantidade de seguidores, quantidade de likes, quantidade daquilo, você precisa utilizar essas métricas para o seu negócio. Né? E esquecer um pouquinho o Instagram e focar nas métricas do seu negócio. Muito verdade. E muitas pessoas, eu acho que eles sempre estão focados. Talvez tenham sistemas, talvez já tenham a oferta, mas eles estão sempre focados em crescer o faturamento e eles acham que dinheiro entrando sempre se resulta em crescimento, mas a gente já sabe que sem esses KPIs, esses guias para você saber aonde que a sua empresa está indo, se realmente está virando lucro ou você só está fazendo barulho, né? Fazendo ondas no mar e o barco parece que está movimentando, mas está movimentando no mesmo lugar ou até está indo para a direção errada, né? O faturamento camufla a produtividade. É uma camuflagem. Você não consegue enxergar, né? Porque você está sempre focado no que está entrando e esquece no que está saindo. A gente está sempre focado no dinheiro que aparece na conta bancária, mas a gente está esquecendo que tem um boleto para pagar, né? Até que chega o final do ano. Aí camufla, aí chega o contador, né? Chega o Matheus, chega o Marcos e diz assim, opa, o seu resultado está aqui, tá meio fraco, viu? É um ponto bem grande. E eu acho que muitas pessoas acham que tem problema de venda, talvez tem problema de oferta, ou até problema de sistemas e processos, né? Mas trazendo ao ponto que a gente mencionou de funcionários, de turnover, né? De funcionários sempre sendo replicados ou até retirados da empresa. Eu acho que muitas vezes não é sistemas, processos ou até o faturamento da empresa. É normalmente você ter essa direção, seja em venda ou na empresa, para que também o funcionário esteja essa direção também, né? E uma normalmente vai com a outra. Agora, para a gente ir finalizando esse podcast, a gente tem falado de vários tópicos. Vamos fazer algumas perguntas só para a gente encerrar e duvidar um pouco de tudo que a gente falou agora. Então, se a gente tem alguém que está em busca desses pilares, a gente falou sobre 3 pilares principal e a MedSales você mencionou até que tem 5 pilares que envolve o sistema completo. Isso. Você acredita que é melhor uma equipe boa ou uma oferta boa? Os dois, sem dúvida nenhuma. No entanto, o médico que opera sozinho dentro da clínica, onde ele senta na cadeira do vendedor, né, ele está vestindo o chapéu do vendedor no momento certo, ele precisa da técnica. Né? Então, a oferta faz parte desse sistema. Então, eu diria que a oferta para o tipo de negócio clínica, consultório, a oferta talvez se apresente como um elemento mais importante do que a equipe de vendas propriamente dita. Então, se você opera sozinho, você não quer contratar uma pessoa ou não faz parte do seu processo, enfim, seja qual for a razão, a oferta vai lhe ajudar a minimizar o atrito, né, com o paciente, logo é um elemento para você que opera sozinho mais importante do que uma equipe. Agora, se você quer escalar o seu negócio, o seu tempo é limitado. Como é que a gente duplica o nosso tempo? Né? Como é que a gente multiplica o nosso tempo através de uma equipe? Né? Então, esse é para quem quer ter uma ambição maior, né? Quer crescer mais, a equipe é fundamental. Mas a equipe sem oferta também é caduca, né? Então, a oferta vem primeiro. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? A oferta, né, vem primeiro, sem dúvida nenhuma. É um bom ponto aí. E com a explicação eu também concordo, né? Porque você até mencionou num certo ponto que muitas vezes o empreendedor acha que
crescendo a equipe é custo. E se você está sentindo que a sua equipe é um custo para você e não algo que está gerando um lucro para a empresa, normalmente é porque você não tem a oferta, não tem o produto, ou talvez não tem os processos e sistemas, como a gente conversou, para que aquela equipe consegue trazer aquele resultado que você tanto procura para sua empresa. Ó, ele não tem os KPIs. Porque um dos pilares conceituais, né, do nosso modelo é a previsibilidade. Certo? Então, como é que você contrata? Por que você deve contratar um novo vendedor? Ao contrário de você achar que a adição de um vendedor vai adicionar mais resultado à empresa, o que você precisa observar são os KPIs. Quais são as performances da equipe que você tem atualmente? Se aquela performance está otimizada, significa que provavelmente você colocando outro vendedor, você vai ter mais resultado. Mas se as performances não estão otimizadas, se existe espaço para desenvolvimento baseado nas métricas, você não precisa contratar outra pessoa. A verdade é que você precisa melhorar o resultado da pessoa existente. Treinar mais, preparar mais, motivar mais, né, refinar a técnica para que ela otimize todos os KPIs e aí depois você contrata outra pessoa. Então, é um elemento de quê? De previsibilidade. Você precisa ter previsibilidade na contratação, no custo, né, na previsão dos custos, etc. Porque, do contrário, você vai estar contratando, inflando a sua máquina, né, ao ponto de ser um custo e não um investimento. É custo quando a performance não está otimizada. Aí é custo. Você está substituindo o resultado. Né? Você está... Se ele pode produzir 100 e ele está em 50, aí você acha que o problema é colocar outro. Não. Aí o outro produz outro 50 e você chega em 100. Oh, não, consegui bater. Não, mas aquele primeiro deveria ter chegado em 100. O segundo vai chegar em 100 também. Então, ao contrário de chegar em 100, você chegar em 200. Porque as performances não estão otimizadas. E a única forma de você ter essa clareza, para você ter previsibilidade e tomar a decisão certa na contratação de novas pessoas, é a observação dos KPIs. Né? É um bom ponto. Agora, uma última pergunta para você. Quais que são um ou mais mitos que você acredita ou até ouve nas suas mentorias, na sua pesquisa de clínicas e clientes também para a sua própria empresa, no lado de vendas para clínicas? Qual que é um dos maiores mitos que você continua ouvindo todo dia, todo mês, durante esse processo de trazer os seus sistemas para médicos? Eu não sei vender. Eu não tenho o dom da venda. Vender é um dom, é uma habilidade mágica especial. Esse é o principal mito, não somente de clínicas, mas de praticamente todos os negócios. Né? Então, acreditar que vender é um dom, acreditar que o que fala muito, ele tem característica comercial, que o extrovertido nasceu para vendas e o introvertido nasceu para atividades mais intelectuais. Esse é um mito. Né? Às vezes o introvertido, aquela pessoa que, né, mais reservada, é uma pessoa que observa muito mais. Uma pessoa que está o tempo inteiro monitorando o seu ambiente. Por consequência, ela consegue aprender muito mais. Porque no final das contas, as pessoas que escutam mais, elas conseguem aprender mais. Quem fala muito, perde tempo de aprender. Né? Quer ser melhor, quer ser maior, quer se impor. E muitas vezes aquele caladinho ali, né, como mineiro, né, come calado, aquela história, come quieto, é aquela pessoa que está constantemente absorvendo informação, é uma esponja, absorve informação de todos os lados, logo aprende mais rápido. Então, talvez se não o principal mito no mundo empresarial é que você precisa contratar vendedores qualificados, super vendedores. É difícil contratar porque é difícil encontrar aquela pessoa que tem um dom, porque aquela pessoa que tem um dom já está empregada, né? Já está trabalhando, então é mais difícil. O que você precisa, que é o pensamento errado, né? Não é buscar o vendedor especial, e sim criar um modelo que permita treinar vendedores especiais. Imagina se a sua missão não fosse mais buscar o vendedor especial, e sim produzir os vendedores especiais. Imagina a sua capacidade produtiva. Você não depende mais do mercado. Você depende de você mesmo para poder produzir a equipe dos seus sonhos e não contratar a equipe dos sonhos. É muito mais difícil, né? Você contratar a equipe dos sonhos. Por isso que no futebol, fazendo mais uma vez o paralelo, treinar as equipes de base é tão importante. Sim.
né? O custo de treinar uma equipe de base é muito menor do que você contratar um jogador excelente, né? Uma celebridade, né? Então, um jogador celebridade muitas vezes não está ao alcance do time. Mas treinar a base está ao alcance do time e pode render uma grana muito maior. Então, o time que tem a habilidade de formar os seus jogadores, normalmente tem a habilidade de ser campeões mais vezes. O time que não tem essa habilidade está fadado a contratar aqueles jogadores de altíssima habilidade e o resultado disso, sabe qual é? O resultado disso são custos. É entender que a produtividade ela é diferente de faturamento, né? Lucratividade é diferente de faturamento. Sim. Então, esse é o mito. O mito é vendedor espetacular, a silver bullet, né? É o vendedor que é aquela bala de prata. Esquece isso. Foca em formar, ao contrário de contratar. Sim. Então, para todos que estão assistindo a gente hoje e futuramente também, e talvez está ouvindo esses mitos, ou talvez tenha esses mitos dentro deles, ou até na mente deles, né? A gente começou esse podcast falando da mentalidade, e muitas vezes esse mito é quem trava nossa mentalidade de escalar ou até de contratar um serviço para ajudar a escalar a empresa deles. Então, para todo mundo ouvindo a gente hoje, como que eles entram em contato com você, como que eles te acham, como que eles te encontram para ajudar eles a tirar esses mitos da empresa deles ou até da mentalidade deles, para que eles consigam escalar a empresa, a clínica, o que for a operação deles. Perfeito. A melhor forma de nos encontrar é no Instagram. A gente tem o site da gente, o madsalesacademy.com.br. Você pode entrar em contato através do site também, vai cair direto no WhatsApp da nossa equipe para marcar o seu Discovery Call. No entanto, eu acredito que o Instagram hoje, em função da dinâmica, todo mundo o tempo inteiro nas mídias sociais, você fala rápido, vá pelo Instagram. Vai falar um pouquinho mais devagar, você vai lá pelo site. Então, o nosso Instagram é @GuilhermeMebers, né? Pode deixar na tela aí ou na descrição do podcast. Mas Instagram seria, né, manda um direct, fala comigo diretamente, eu sempre respondo as mensagens, eu que estou no controle do Instagram no dia a dia, então direct no Instagram é a melhor forma de falar comigo. Perfeito. Então, para todos os empresários, donos de clínicas, gerenciadores que estão aqui assistindo a gente hoje, obrigado, Guilherme, pela visita, pelo aceitar o convite, né, da gente ter essa conversa, e eu acredito que trouxe bastante valor para muitos, não só para médicos, clínicas, como a gente mencionou, mas é um tópico que muitos empresários sempre se travam, né? A gente sempre acha que é um serviço denigrado, como a gente falou. A gente cresceu falando assim, se você saiu da escola, você vira vendedor, né? Mas eu também acredito que vendedor é o único que não tem limite. E até como um empresário, como você falou, a gente tem limite. O limite é do tempo. E a gente sempre fala que a única coisa que a gente não consegue comprar é o nosso tempo. O vendedor é o que consegue sempre ultrapassar a possibilidade de faturamento, de receita para si mesmo e também para a empresa, né? Então, para todos assistindo, dá um like no vídeo, follow a gente aqui no YouTube, até na plataforma do Guilherme, da Med Sales Academy. Eu vou linkar tudo aqui embaixo para vocês ter direto acesso. E a gente continua nessa pesquisa de empresários e ajudar todo mundo a escalar. Coisa boa. Matheus, agradecer pelo convite, pela participação. Já me coloco à disposição para outros dias. Acho que esse bate-papo ele só tem a enriquecer o seu público, empresários, em especial médicos e profissionais da área de saúde. Sim, perfeito. Tchau, tchau, pessoal.